Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar a aula da semana passada. Semana passada a gente falou sobre MDC, dessa vez a gente vai falar sobre MMC. A aula dessa semana é um pouquinho mais simples, então qualquer dúvida da aula passada também a gente pode usar o tempo da nossa aula para tirar, tá? A ideia é justamente essa. Então vamos começar a falar um pouquinho do mínimo múltiplo comum, o MMC. Então, MMC, como o próprio nome diz, é mínimo múltiplo comum. O que é um número múltiplo, né? O 4 é múltiplo de 2. Por quê? Porque o 4 é divisível por 2. Então, quando eu falo de mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, o próprio nome diz, né? Que é o menor número que os dois números que eu estou tirando esse MMC pode dividir em conjunto, né? Ou seja, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, né? A gente vai ver, assim como a gente viu o MDC, alguns métodos diferentes, para o MMC a gente vai ver também alguns métodos diferentes de tirar o MMC, porque em alguns exercícios vai ajudar, porque tem as propriedades, e às vezes não uma coisa que é mais fácil agora, mas lá na frente vai ser importante em algum exercício ou em alguma Olimpíada. Então, o método de listagem dos múltiplos, né? Não é indicado para números grandes e, na verdade, nunca é indicado a listagem dos múltiplos. O que significa listar os múltiplos? É eu pegar o número 15 e listar todos os números múltiplos de 15. Isso é o 15, 15 vezes 1 que dá 15, 15 vezes 2 que dá 30, 15 vezes 3 que dá 45, e o 15 vezes todos os números, né, que eu quiser, até chegar no número comum ao 15. Então, eu vou lá e começo, coloco o 15 aqui. Né? 15, 15 vezes 2, 30, 15 vezes 3, 45, 60, 75. E quando que eu vou parar? Não sei. Eu vou fazendo isso infinitamente. Na verdade, o ideal é você ir fazendo com os dois, né? Um de cada. Então, por exemplo, fiz o 15, fiz o 21. Bom, 21 é maior do que 15. Volto para o 15. Vezes 2, 30. 30 é maior do que 21. 21 vezes 2, 42. Tá, 42 é maior que 30. Vou 45 aqui. Aí passei do 42, vou para o 63. Bom, 63, vou para o 60. Multiplico aqui de novo porque não passou ainda, 75. Bom, passou, 84. Bom, multiplico o 15, de novo cheguei no 105. Multiplico 84, 105. Ah, bateu, comum. Legal, então eu paro de fazer. Então é um método bem complicado, bem chato. A gente tem que fazer muita conta e talvez esse múltiplo demore muito para chegar. Não é um método prático, não é um método válido, não é um método bom, mas dá para a gente entender mais para frente algumas coisas, tá? Então a listagem dos múltiplos é isso. Eu estou listando, estou criando uma lista com todos os números múltiplos de 15 e múltiplos de 21, ok? Bom, a interseção. Ih, gente, ficou errado aqui, tá? Era para ser M aqui, de múltiplo, não D de divisor, tá? Mas tudo bem, não vai mudar o nosso entendimento, né? A interseção, lembra que eu falei que era interseção na aula passada? Interseção é o que eles têm em comum. A interseção entre esses dois conjuntos, né, do M15 com M21, não vai ter só esses dois. Tá vendo que eu coloquei 3 pontinhos, a reticências? Essa reticência que está aqui, pessoal, ela mostra que existem vários outros números múltiplos e vão existir infinitos múltiplos comuns entre eles. Então, ó, o 105 é um deles. Repara que 105 vezes 2 dá 210. Também vai ser divisor do 15 e do 21. O 105 vezes 3, que é o 315, também vai ser divisor do 15 e do 21. Então, esses dois são múltiplos comuns, mas eles não são mínimo. Né? O mínimo é o menor deles, mínimo múltiplo comum. Tudo bem? É o primeiro que aparece nessa lista aqui, certo? Tudo bem? Deu para entender o conceito de mínimo múltiplo comum? E vamos entender agora como que a gente usa e como a gente tira ele mais fácil? Bom, então vamos para um jeito mais eficiente da gente calcular o MMC, né? Por que a gente precisa de um método mais eficiente? Dá uma olhadinha. Vamos ver nesse exemplo aqui. Vamos tirar o MMC entre 35 e 231. Qual que é o problema da gente tirar o MMC de 35 e 231 pelo método da listagem? Listei aqui os múltiplos de 35 e 231. E por que eu listei tantos números 235? Vamos ver. O zero, pessoal, é múltiplo comum de todo mundo. A gente não considera ele mínimo, porque senão a gente não teria nenhum outro, sempre seria o zero. Então a gente sempre fala o mínimo múltiplo comum, mas tem que ser diferente de zero, tá? Por definição. Repare que o primeiro múltiplo de 231 é o próprio 231, que não aparece aqui na lista do 35.
O próximo é o 462, não está aqui também. O 693 não está aqui. O 924 não está aqui. E o primeiro múltiplo comum, o mínimo múltiplo comum entre eles, é o 1155. Só que, eu vou ter que ficar fazendo 35 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5. Vou ficar somando 35 em 35 para chegar nesse mínimo múltiplo comum? Não é uma boa ideia, né? Então, como que a gente pode fazer esse mínimo múltiplo comum de uma maneira mais rápida? Através da decomposição dos números primos, né? Então, como que a gente vai decompor os números primos? Igual a gente fazia lá no MDC. Pega o 35 e divide ele por 2. Não dá. Por 3 também não dá. Por 5 dá. 5 elevado à primeira. Sobrou 7. 7 vezes 1, 7. Então, 35 é 5 vezes 7. Ele é 5 elevado à primeira, 7 elevado à primeira. O 231, vamos ver. Ele é um número que não é múltiplo de 2, porque não é par. Mas repara, pessoal, que o 231 é múltiplo de 3. Lembra quando eu somo os algarismos? Se der múltiplo de 3, ele também é múltiplo de 3. 2 mais 3, 5, com mais 1, 6. Então, se eu dividir ele por 3, o mais próximo é o 21, que é vezes 7. Né? Então, vai dar 7, sobra 2, 21, 77. Olha só. Então, o próximo número primo, repara que 77 é 7 vezes 11. Então, eu sei que 7 é primo, 11 também é primo. Então, quando eu dividir por 7, sobrou 11. Quando eu dividir por 11, sobrou 1. Então, o 231, ele é igual a 3 vezes 7 vezes 11. E aí, pessoal, lembra que o MDC, o que eu fazia? Eu olhava para os primos, o que eles tinham em comum. Por exemplo, qual que é o MDC entre 231 e 35? Eu via quais números primos e qual a potência que eles tinham em comum. Por exemplo, eu sei de bater o olho aí que o MDC de 35 e 231 vai ser 7, né? Porque ele só tem 7 elevado à primeira como divisores em comum, como primos em comum. No caso do MMC, a gente não pega o maior que eles têm em comum. A gente pega o menor de cada potência. Desculpa, a gente pega o maior de cada potência. Então, por exemplo, dos dois juntos, eu pego o 3. Qual que é a maior potência que o 3 aparece? Só 3 mesmo. Pego os dois juntos. Qual a maior potência que aparece do 5? O 5 elevado à primeira. Mesma coisa para o 7, mesma coisa para o 11. Tudo bem que o 7 apareceu duas vezes, mas só apareceu o 7 elevado à primeira, então só pego uma vez esse 7 à primeira. E aí, pessoal, repare quanto que dá. 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. 3 vezes 5 vai dar 15. 15 vezes 7, vamos fazer aqui, 35. 105. E vezes 11 vai dar 105. Coloca um sinalzinho de mais, ou um zero aqui. 105, né? Então, repara, 5, 5, 1. Bem como a gente tinha visto no slide anterior, o mínimo múltiplo comum, né, o MMC é igual a 1155 entre esses dois números, tá bom? Então, no método de decompor em primos, eu pego cada uma das potências com o maior expoente que eu tiver disponível, ok? Então, por exemplo, qual que é o MMC entre 28 e 14, por exemplo? 28 e 14. 28 e 14 eu vou deixar para depois esse exemplo. Vamos pegar 28 e 12, ok? 28 e 12. Repara, o 12 ele é 2 vezes 2, 4 vezes 3. Então, ele é 2 ao quadrado vezes 3. O 28, ele é 2... Eu não gostei do 28. Eu vou mudar o 28, gente. Só para eu poder dar um exemplo aqui, eu vou pegar o 12 e o 14, tá? O 12 e o 14. Deveria ter pagado 28 e não 14. Então, vou pegar aqui, 2 vezes 7 dá 14. Quem que vai ser o MMC entre esses números pelo método do primo? Eu pego o número primo com a maior potência, então o 2 ao quadrado. Por que eu não pego 2 à primeira? Porque primeira é menor do que o quadrado. Eu pego sempre o maior no MMC. Vezes 3 e vezes o 7. Pego todos eles, mesmo que eles não tenham um no outro. Aí eu vou descobrir que o mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo comum entre o 12 e o 14, vai ser 4 vezes 3, 12. 12 vezes 7, vamos fazer aqui, 12 vezes 7, vai dar 14, sobe 1, 84, ok?
vai dar 84, o menor múltiplo comum entre os dois. Ele é divisível por 14 e ele também é divisível por 12. Ok? Vamos lá. Próximo método. Decomposição simultânea de números primos, que é o que geralmente a gente faz para tirar o MMC. Né? A gente coloca aqui ó, 21, 35, 231. Geralmente, quando eu tenho mais do que dois números primos, mais do que dois números para tirar o MMC, é mais fácil decompor. Em geral, para tirar o MMC, é mais fácil decompor simultaneamente. Né? A gente faz o MMC geralmente por aqui. Os outros métodos, eles servem para algumas coisas muito específicas em algumas questões, mas esse é o mais fácil. Então, por exemplo, vou dividir por 2. Não, ninguém pode ser dividido por 2 aqui. Vou dividir por 3. Putz, mas o 21 pode ser dividido por 3, dá 7. O 35 não. O 35 não é múltiplo de 3, não tem problema. Eu copio o 35, mesmo ele não tendo sido dividido pelo 3, tá? 231 dá para dividir por 3, a gente já viu que dá 77. O próximo número primo, já que ninguém mais é múltiplo de 3, é o número 5. Então aqui vai ficar 7, né? Aqui vai ficar 7 e aqui vai ficar 77. E eu vou dividir todo mundo por 7, que vai dar 1, 1 e 11. Tá? E eu vou dividir agora por 11, que é o próximo primo, que vai dar 1, 1 e 1. Tá? Esses aqui a gente só copia, não é que ele foi dividido por 11. Né? Quando não é divisível, a gente só copia. Então, ó, 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7. 15 vezes 7, a gente já fez essa conta, né? 35, 105, vezes o 11. De novo, vai dar o mesmo número que deu o anterior, porque o 21 ele é 7 vezes 3, que já estava presente anteriormente. Tá? É normal a gente ter repetição de MMC, mesmo acrescentando o número, se os números primos que compõem esse número já estavam escritos em 35 e 235 e 231. Bom, esse método ele é bom, né? Ele é o que a gente mais usa e é o mais eficiente para a gente tirar o MMC de fato, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nas propriedades do MMC? Ó, pessoal, primeira propriedade aqui. Se dois números naturais não nulos, o MMC de dois números naturais não nulos não pode ser maior do que o produto desses dois números. Né? Como assim? Gente, imagina que eu tenho dois números, como por exemplo, o 12 e o, sei lá, vamos pegar aqui o 7. 12 e o 7, pode ser o 12 e o 7. Na pior das hipóteses, o MMC tem que ser 12 vezes 7. O mínimo múltiplo comum tem que ser 12 vezes 7. Nunca pode ser maior do que 12 vezes 7. Por quê, pessoal? 12 vezes 7, 12 vezes 7, 7 vezes 12 ou 12 vezes 7, vai ser um número que se eu dividir por 7 vai dar um número inteiro, né, que esse 7 vai cortar com esse, vai dar 12. Ou se eu pegar 7 vezes 12 e dividir por 12, vai dar 7. Eu vou cortar aqui, vai ser divisível. Ou seja, 7 vezes 12 é divisível por 7 e por 12. Ok? Então, se não houver nenhum múltiplo comum antes do 7 vezes 12, 7 vezes 12 vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, é importante a gente saber disso. Né? Que se eu não achei e já passou do produto desses dois números, tem alguma coisa errada, eu fiz alguma conta errada. Né? Primeiro aviso. E quando que acontece dele ser igual? Quando os dois números são primos entre si. Tá bom? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, numa próxima propriedade. Bom, próxima propriedade. Se A e B são números naturais não nulos e A divide B, então o MMC entre A e B é igual ao B. Então vamos pegar um exemplo para a gente poder ler isso aqui um pouquinho melhor. São dois números naturais A e B, então tem que ser um número inteiro positivo, né, maior do que zero, no caso, né, para eles não serem nulos, ok? E A divide B. Vamos pensar num número A que divide B. Eu vou pensar num número aqui qualquer, como por exemplo o 20. Bom, tenho vários A's possíveis. Eu tenho o próprio 20, eu tenho o 10, eu tenho o 5, eu tenho o 4, eu tenho o 2, tenho 1. Eu vou pegar o 4. Pegar o 4, ok? Esse vai ser o meu A, esse vai ser meu B. Então, se o A divide B, então o MMC entre A e B, entre 4 e 20, vai ser o B, vai ser o 20. Né? Ou seja, se o B é divisível por A,
Então, obviamente, ele vai ser divisível por ele mesmo e também vai ser divisível por 4. Então, ele é um mínimo múltiplo comum entre os dois números. Faz sentido, né? Não teria como ser de outra forma. Então, qualquer número que é múltiplo do outro, se eu tirar o MMC, vai dar esse número maior deles, tá bom? Beleza? Vamos lá, próximo caso. Se A e B são dois números naturais não nulos, então o MDC de A e B vezes o MMC de A e B vai dar sempre A vezes B. Bom, para isso, pessoal, eu vou pegar um exemplo. Eu vou pegar aqui um número que ele é constituído por... Vamos ver, eu quero um número que ele é feito. Eu vou já escrever ele nos números primos e depois a gente vai entender o que eu quero fazer. 2 ao quadrado, 3 a primeira e 5 a terceira. Aqui eu vou colocar 2 a primeira, 3 a terceira e eu vou colocar aqui o número 5, tá bom? Eu peguei dois números compostos por esses números primos. Vamos ver que números são esses? Eu peguei isso só para facilitar depois da hora da gente fazer o nosso exemplo. Então, 2 ao quadrado dá 4, vezes 3 dá 12, 5 à terceira dá 25, dá 125, 125 vezes 12 vai dar 250 mais 125 aqui, né? Vai colocar um sinalzinho de mais aqui, 0, 5, tá? 1.500, esse número aqui. Esse número aqui que eu coloquei é o 1.500. E esse aqui vai ser o A, tá, pessoal? Esse é o A, esse é o número A. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, que é o quadrado, vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. 54 vezes 5, 20, sobe 2, 25, 270, tá? Então, eu peguei dois números até que grandinhos, né? 270 e 1.500. Pessoal, eu queria mostrar para vocês, eu sei que tem outras maneiras de tirar o MMC e o MDC mais rápido do que decompor nos primos. Mas imagina que a gente tinha esses números inicialmente, o A e o B, né, 1.500 e 270, e aí eu decompus eles em primos, tá? E aí eu vou tirar o MDC pelos fatores primos de 1.500 e 270. Lembra o que a gente fazia para achar o MDC? Eu pegava a menor potência que eles tinham em comum. Inclusive, se tivesse potências que não eram comuns, eu nem pegava. Então, por exemplo, o 2 à primeira, eu tenho nos dois casos, né? Porque o 2 ao quadrado tem 2 à primeira vezes 2, e embaixo tem 2 à primeira. Eu pego 3 à primeira, ok? Que também está presente no 3 à terceira, e ainda sobra mais um pouquinho. Eu vou pegar esse 5 à primeira, tá? Não precisa ser a primeira sempre, tá, gente? Poderia... Vamos mudar um pouquinho. Não, vai ficar muito trabalhoso se eu mudar aqui agora. Então vamos deixar assim, mas imagina que se fosse 5 ao quadrado, eu pegaria 5 ao quadrado ao invés de 5 à primeira, tá, pessoal? Mas o MDC, faltou um C aqui, vai ficar feio de roxo aí. Vai ficar 2 à primeira vezes 3 à primeira vezes 5 à primeira. Lembrando que não precisava ser primeira, tem que ser o menor valor que tem em comum os dois números. Se eu tivesse ao quadrado aqui, seria o quadrado aqui, porque tem quadrado em cima e embaixo. Não é o caso. Assim como, pessoal, só dando um outro exemplo que acabou passando desapercebido na hora que eu montei o exemplo, se eu tivesse um número que está presente em um dos dois, por exemplo, imagina que tivesse um 7 aqui e aqui embaixo tivesse um 11, ou não tivesse ninguém. Como o 7 e o 11 não tem no outro caso, a gente descartaria eles não fariam parte do MDC. Quando eles não são comuns, né, eles não fazem parte do divisor comum. Então, pula fora. Gente, e o MMC? Vamos tirar o MMC pelo mesmo método, fazer o MMC pelo mesmo método dos fatores primos, tá? Lembrando que o MMC é o contrário. Eu não pego o menor expoente. Eu pego o maior expoente, mesmo que não seja comum. Então, esse exemplo que eu falei do 7 e do 11, mesmo o 7 e o 11 não estando presente em um e em outro, eles entrariam na minha conta. Tá? Eu pegaria eles para esse momento aqui. Bom, então o maior expoente é esse daqui, o maior expoente é esse, o maior expoente é esse. Está vendo que é justamente o contrário do que a gente selecionou no MDC?
né, a gente pegou os outros, os que sobraram. O MMC pega justamente os primos que o MDC não pegou, né? E vice-versa. Então repara, pessoal, que quando eu faço 1.500 vezes 270, eu estou fazendo uma multiplicação que é o 1.500 se eu colocar os fatores primos dele. Eu coloco todos os fatores primos dele aqui, vezes os fatores primos do 270. E eu vou obter o mesmo resultado do que multiplicar os dois números, né? E aí, pessoal, se eu estiver multiplicando o MMC e o MDC, eu estou multiplicando esses mesmos fatores primos entre eles. Tá? Então, eu chego aqui em 2 a terceira, 3 a quarta, estou somando os expoentes com bases iguais, tá? De números com bases iguais. E o 5 a quarta, que vai dar justamente a multiplicação de 1.500 com 270, tá bom? Isso pode ser uma propriedade importante aí para resolver algum exercício de Olimpíada em algum momento. Bom, por último, né? Eu acredito que seja o último, talvez tenha mais alguma propriedade, não lembro, mas eu acho que essa é a última antes dos exercícios. Vamos lá. Se A e B são números naturais não nulos e primos entre si, lembra que são primos entre si? Né, que o maior divisor comum entre eles, entre A e B, é o 1. Né? Ou seja, todos os fatores primos de um não estão presentes no outro. Se esse aqui tem o 2 elevado a alguma coisa, o 3 elevado a alguma coisa, esse não pode ter o 2 e o 3. Ele vai ter, sei lá, 7 elevado a alguma coisa, 11 elevado a outra coisa, tá? Mas não pode ter o 2 e o 3. Eles não têm nenhum múltiplo em comum além do próprio número 1. No caso que eles são primos entre si, o MMC é o próprio A e B. Lembra que a gente falou lá no começo das propriedades que quando eu tenho o maior valor possível de MC isso daqui? E é justamente quando eles são primos entre si. A gente já tinha dado um spoiler sobre isso, né? Então vamos lá. Um exemplo aqui, 12, né? Lembrando que o 12 ele é 2 ao quadrado 4 vezes 3. E dá para a gente pegar os 55. 55 ele é 5 vezes 11, ok? Então eles não têm nenhum primo em comum entre eles, eles não têm divisor comum maior do que 1. Se eu tirar o MMC, vai ser 12 vezes 55. Não tem troca, ok? Bom, gente, vamos então para os exercícios, tá? E esse aqui, para começar, é o tipo mais comum de exercício que a gente tem de problemas com o MMC. O MMC, pessoal, é alguma coisa que aconteceu hoje junta, né, os problemas de MMC. Em geral, alguma coisa aconteceu hoje em conjunto. 2, 3, 4, 5. Alguns fenômenos independentes aconteceram juntos hoje e eu quero saber quando eles vão acontecer juntos novamente. Tá? Então, como por exemplo, ó, 3 asteroides passam pela Terra. Passaram pela Terra em 2016, sendo Arcanoide, vamos chamar ele de A, obviamente. Arcanoide A passa de 32 em 32 anos. Boomeroide, ele passa de 40 em 48 anos. E o Clivonoide, que passa de 56 em 56 anos. A, B e C. Né? Não é à toa que eles colocam esses nomes estranhos, é só para brincar, mas a gente tem aqui o ABC. Né? Qual será o próximo ano que os três passarão novamente? Então, eles passaram junto em 2016. Falta a gente descobrir quando que eles passam novamente. Então, eu sei que o A vai passar daqui a 32 anos, mas o B vai demorar 48, o C 56. Eu sei que o A passa novamente em 64, eu sei que isso aqui vai passar em 96, né? Estou multiplicando tudo por 2, tá, gente? Então, ao invés da gente sair listando para achar qual o próximo comum, eu quero achar um número que seja comum a todos eles. E tem que ser o primeiro. Eu preciso do MMC entre eles, tudo bem? Então, tudo que acontece hoje junto, hoje é o 2016 no caso, desse exercício, e vai acontecer novamente em conjunto, a gente tem que tirar o MMC entre eles. Então vamos tirar o MMC entre 32, 48 e 56 para descobrir quando que vai passar novamente. Então todos eles são pares, divide por 2, tá? 24. 200 não, desculpa gente, 28. 200 eu viajei um pouquinho, né? Dividido por 2 vai dar 8, 12 e 14. Por 2 de novo, sempre par dá para dividir por 2. 6 e 7. Lembrando, o 7 não é mais par. Eu tenho que parar? Não, pessoal. No MMC eu continuo, mesmo que o 7 não seja divisível por 2. Então vai ficar 2, 3 e 7. Pô, só esse 2. Continua. Divide por 2
vai ficar 1, 3 e 7. Divide por 3, vai ficar 1, 1 e 7. Divide por 7, vai ficar 1, 1 e 1. Ok? E aí, pessoal, sai multiplicando. 2. Vamos ver 2 a quanto? 2 à quinta. Ok? 2 elevado à quinta vezes 3 vezes 7. 2 à quinta é 32, tá? 32 vezes 3 dá 96. 96 vezes 7. 7 vezes 6, 42, sobe 4. 7 vezes 9 dá 63, com mais 4, 67, 672 anos, para que todos eles passem novamente em conjuntos, ok? Então, se a gente somar em 2016 mais 672 anos, eles vão voltar a passar no ano de 2688, ok? Tudo bem, pessoal? Próximo exercício. Seja k o menor número natural, tal que k dividido por 2, k dividido por 3, k dividido por 4, k dividido por 5 sejam números naturais. A soma dos algarismos de k é... Gente, repara que o k ele é divisível por 2, por 3, por 4, por 5. Então, se ele é divisível por todos esses, se eu tirar o MMC entre 2, 3, 4 e 5, eu vou achar que número mínimo é esse, né? O menor possível, já que ele pediu aqui, ó, o menor deles. Se eu quisesse um múltiplo comum, poderia ser vários números, mas como ele quer o menor deles, eu tiro o MMC. Vai dar 2, dividiu por 1, 3, 2, 5. Divido por 2, 1, 3, 1, 5. Divide por 3, 1, 1, 1, 5. Divide por 5, 1, 1, 1 e 1. Acabou. Então, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Tudo bem? Ok? Gente, o 60 ele é o menor dos números, que é divisível por 2, por 3, por 4 e por 5. Ok? Aí a pergunta dele é, qual a soma dos algarismos do 60, do k? Né? O k ele é o 60. Então, vai dar 6. 6 mais 0, 6. Ok? Bom, pessoal, esse exercício ele é bem mais complicado do que os outros e ele não tem, na verdade, muito a ver com o MMC, tá? Ele vai até ter no meio da resolução, mas é só um raciocínio que se usa múltiplos divisores, então a gente acabou encaixando nessa aula. Então, no cesto havia entre 50 e 60 ovos. Tem o número de ovos, vou chamar de O, é o número de ovos, tá? Que contados de 3 em 3, sobram 2 ovos. O que seria contados de 3 em 3? Seria montando em grupinhos de 3 em 3. Então, seria dividir por 3. Isso vai dar um número qualquer e vai sobrar mais 2, né? Deixa resto 2. Eu não gostei do número O, que ficou parecendo uma bolinha. Eu vou chamar ele de x, tá? Então, x dividido por 3 vai dar um número que vai dar resto 2, tá? Repara que se eu pegasse o x mais 1, ele seria divisível por 3, não deixaria resto nenhum. Daria algum número aqui, né? Como eu somaria mais 1 no resto aqui, ia dar 3 e ia ser divisível por 3 isso daqui, não ia ter resto nenhum. Então, x mais 1 é divisível por 3. E repara que quando você conta de 5 em 5, quando você pega x e divide por 5, sobram 4. Então, daria a mesma situação, daria algum número aqui qualquer, só que restariam 4. Ou seja, x mais 1, se eu somar mais 1 aqui, daria outro número, mas não deixaria resto, porque eu somaria mais 1 no 4 aqui, seria divisível por 5, né? Então, x mais 1 dividido por 5 daria resto 0. Ou seja, o número x de ovos, né, o x mais 1 de ovos, desculpa, x mais 1 ovos é um número que é divisível por 3 e por 5 ao mesmo tempo. X mais 1, não o x, não o número de ovos, mas o número de ovos mais 1 é um múltiplo de 3 e de 5 ao mesmo tempo. Se é de 3 e de 5, é de 15, né? Então, repara, entre os 50 e os 60, quais são os múltiplos de 15? Bom, aqui vale a pena a gente listar, pessoal, porque são poucos. Ó. 15, 30 ou 45, aí eu já pulo para o 60. Então, repara, pessoal, que o único múltiplo de 15 entre 50 e 60 é o 60.
Então, se 60 é o x mais 1, 60 é igual a x mais 1, significa que o x é 59. Então, existem 59 ovos na nossa caixa. Quer testar para ver? Vamos lá. 59 dividido por 3 vai dar 1, sobram 2, 29. Vai dar 7, sobram 2, como a gente estava prevendo. Né? Se eu divido de 3 em 3, sobram 2. Agora, se eu pego 59 e divido por 5, vai dar 1, sobra 0, baixo 9, vai dar 1, sobram 4, como a gente tinha previsto. Se pegar de 5 em 5, sobram 4. Tudo bem? Beleza, pessoal? Não é um exercício muito a ver com a aula de hoje, mas entra um pouquinho aí o raciocínio do 15, seu mínimo múltiplo comum, né? E eles colocam um exercício bem mais elaborado, tá? Bem mais complicado do que a gente fez até aqui. Ah lá, outro exercício bem complicadinho também, bem difícil de imaginar o que tem para fazer, mas essa aula é para isso, né? Para a gente aprender exercícios que podem aparecer numa Olimpíada, tanto das mais fáceis às mais complicadas, e aprender alguns truques, tá? A gente vai tirar literalmente uma coisa da cartola aqui nesse... Literalmente não, a gente vai tirar uma coisa da cartola aqui nesse exercício que realmente é um pouquinho de mágica, tá? Então, ó, determine o número que dividido por 24, 30 e 45 deixa resto 11, 17 e 32. Então, vamos pegar um número n qualquer e esse número n ele pode ser escrito por 24 vezes um número qualquer, que eu vou chamar de x, né? Mais o resto dele, que é 11. Significa assim, pessoal, que se eu dividir n por x, vai dar 24 e vai ter resto 11. Então, se eu pegar, eu posso escrever esse número como 24 vezes n mais 11. Tá? É uma maneira de escrever qualquer número. Eu posso escrever, por exemplo, o número 11 como 2 vezes 5 mais 1. Né? Como assim? Se eu pegar 11 e dividir por 5, vai dar 2 e vai sobrar 1. Então, eu posso fazer que o 11 é 2 vezes 5 mais 1. Tá bom? Se eu pegar o n e dividir por x, vai dar, ou melhor, se eu pegar o n e dividir por 24, vai dar x, seja lá quanto que vale x, eu ainda não sei quanto vale x, tá? Então, n dividido por 24 vai dar x, só que vai sobrar 11. Então, eu posso escrever que x vezes 24 mais 11 vai dar n, que é esse número aqui. Só que esse mesmo número n, se for dividido por 30, vai dar y, que é um outro número aqui, só que ele deixa resto 17. Como que eu sei? Quando ele fala respectivamente, é seguindo essa ordem, tá, pessoal? O 11 é o resto da divisão por 24, o 17 pela divisão por 30 e o 32 é o resto da divisão pelo 45. Então, eu sei que aqui o n vai ser pelo mesmo motivo, 45 vezes uma outra letra aqui, um outro número, 45 vezes z, mais o resto 32. E aí, pessoal, que vem a nossa mágica. Qual que é a nossa mágica? Como esse número ele é igual dos dois lados do sinal de igual, né? Tudo que está aqui é igual ao que está para cá, significa que eu posso somar a mesma coisa dos dois lados que ele continua igual. Ok? Então, por exemplo, se eu falar que n é igual a 24 mais 11, se eu somasse 13 para cá, 13 mais n é igual a 24x mais 11 mais 13. Gente, e por que o 13? É aquilo que eu falei, é um pouquinho de mágica nesse caso. Por que é um pouquinho de mágico? Pessoal, repara, quanto que vai dar 11 vezes 13? Dá 24. Então, nesse caso, n mais 13 ele é divisível por 24. Né? Porque se o resto vai ser 24, quando eu dividir o número por 24, vai ficar x aqui e 1 aqui, ou seja, todo esse número aqui vai ser divisível por 24 e não vai deixar resto nenhum. Né? O n mais 3 é divisível por 24. Tá? E agora repara, se eu somar mais 13 aqui, né, para ficar o mesmo número aqui, 13 mais n, olha só, 17 mais 13 dá 30. Olha, então n mais 13 é divisível, por enquanto, por 24, também é divisível por 30 e vamos ver se nossa mágica continua aqui. Se eu somar 13 aqui embaixo, adivinha o que vai acontecer? Quanto que dá 32 mais 13? 45. Então, também vira um número divisível por 45. Então, pessoal, eu sei que n mais 13 é divisível por 24, 30 e 45. Né? Então, dá para a gente descobrir
qual que é o menor número, como o enunciado pediu, utilizando o n mais 13. A gente acha qual é o menor n mais 13, subtrai 13 que a gente acha o n. A gente acha que número é esse. Então vamos tirar aqui o MMC entre 24, 30 e 45. Pessoal, é um exercício difícil, tá? Não se preocupem se demorar um pouquinho para entender, se tiver que voltar o vídeo aí várias vezes, se tiver que ir na aula depois, perguntar, tirar dúvida disso, é normal não entender que ele é um pouquinho complicado, tá? Ele é um dos exercícios mais difíceis que a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas disponibilizou para a gente treinar em relação a MMC. Então vamos lá, eu estava dividindo por 2 até agora, que eram os números pares, vou dividir por 3 aqui, vai dar 1, vai dar 5, vai dar 15. Vou dividir por 3 de novo para esse 15 virar 5, tá? E aí eu vou dividir por 5 e vai acabar o meu MMC. Então o MMC entre eles é 2 à terceira, 3 ao quadrado e 5, ok? Isso daqui dá 8, isso daqui dá 9, isso é o 5 mesmo, né? Então 8 vezes 9 é 72, vezes 5, 360. Então, pessoal, eu sei que o n mais 13, que é o número que é divisível por 24, 30 e 45, é o 360. Então, quem que é o n? É só eu pegar e subtrair 13. Então, subtrair o 13 aqui, vai ficar 5, 10, dá 7, 4. Então, é o 347. Ok? Vamos lá, gente. Próximo exercício e último para a gente finalizar a nossa aula. Bom, pessoal, e para finalizar então, determine o maior número possível pelo qual se deve dividir 1.207 e 803, o maior número possível que eu tenho que dividir esses dois, para obtermos respectivamente resto 7 e 3. Tá? Então, pessoal, eu vou fazer uma tática parecida com o exercício anterior. Eu vou escrever 1.207 como um número, que é o que a gente quer aqui, o maior divisor, tá? Eu vou chamar ele de n, chamar ele de m, de maior divisor, vezes uma outra letra que eu vou chamar de x, tá bom? E ele falou que vai deixar resto 7, ok? Bom, primeiro vamos fazer para o 803 a mesma coisa, que vai dividir pelo mesmo maior divisor, né, pelo mesmo m, vai dar um outro número e vai deixar resto 3. Bom, gente, se eu sei que essa soma aqui desse lado dá 1.207 e tem um 7 aqui, significa que esse cara vale 1.200. Ok? Então, m vezes x dá 1.200. Né? Já que 1.200 mais 7 dá 1.207. Então, se eu já tenho 7 aqui, aqui só pode ser 1.200. Pelo mesmo motivo, aqui tem que ser quanto? Isso aí, 800, né? Por quê? Isso aqui tem 3, né? Mas quanto que vai dar 803? 800. Aí é que tá, pessoal. Eu tenho dois números, o 1.200 e o 1.800, que eles são compostos por dois números iguais aqui, que é o divisor comum, que é o múltiplo comum entre eles, e dois números diferentes. Ok? Então, como eu quero o maior número possível, eu não quero o menor, eu tenho que achar o MDC entre 1.200 e 1.800. Tudo bem. É um exercício que era para ser feito na aula passada, mas o raciocínio da questão anterior ajudou a gente a descobrir isso daqui. Então, eu achei melhor deixar para a aula de hoje, mesmo sendo um MDC. Tá? Então, pessoal, vamos lembrar algumas regrinhas do MDC? Primeiro, eu tenho múltiplos em comum. Eu posso dividir direto por 100 aqui, ó, de forma que eu corto esses daqui. Vou dividir por 4 os dois também, já que ele também é um múltiplo comum. Lembra que quando a gente tem múltiplos comuns, a gente pode pôr para fora do MDC e depois fazer o MDC. Então aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. Repare que eles são primos entre si, o MDC entre eles é 1. Então, qual que é o maior número que eu posso dividir os dois? O 400. Então repara, pessoal, 1.207 dividido por 400 vai dar 3. Né? Então esse x aqui, pessoal, é 3 e dá resto 7, como a gente queria. Se a gente pegar o 803, dividir por 400, né? Vai dar 2. Então, esse y é igual a 2, né? Que é justamente os caras que apareceram aqui, ó, tá vendo? E vai dar resto 3, como a gente queria aqui em cima no enunciado. Tudo bem? Então, pessoal, a partir de agora,
vai lá para o formulário, tem 5 questõezinhas esperando vocês, e eu estou no Hangout para tirar a dúvida de qualquer problema que vocês tenham com qualquer questão, tanto dessa aula, da aula passada, ou de qualquer aula aí, ou das provas online que eu deixei disponível, do Canguru e tudo mais. Beleza? Valeu, gente. Abraço. Até mais.